Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, que a paz de Jesus Cristo esteja no vosso lar, no vosso coração e no seio da vossa família. Amém? Vamos continuar aqui ao segundo vídeo do livro de Apocalipse. Hoje falaremos talvez no 2 e no 3. Apocalipse 1, 2 e 3. 2, assim, João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Esse é o versículo 2 do capítulo 1 de Apocalipse. E nós buscaremos entender o contexto desse verso, o significado e a aplicação prática para as nossas vidas. Esses versículos nos apresentam 3 tópicos principais. E eu vou falar sobre esses 3 tópicos principais do livro de Apocalipse, capítulo 1 e verso 2. Diz assim: tudo o que viu. O versículo diz: tudo o que viu. Essa expressão revela a experiência pessoal que João estava vivenciando na época. Ele não está apenas transmitindo informações, ele está compartilhando uma visão, uma revelação que ele mesmo viu, que ele mesmo vivenciou esta revelação. Louvado é o nome do Senhor. Ele está contando daquilo que ele viu. Isso nos ensina, prezados, que a nossa fé deve ser vivida, deve ser experimentada pessoalmente. Contar aquilo que viu, aquilo que vive. Não podemos simplesmente depender do testemunho de outros, mas precisamos também, como os outros têm o seu testemunho, nós precisamos ter as nossas próprias experiência de um encontro com Deus. A igreja vai te incentivar a isso. Mas você não pode ficar só nos testemunhos da igreja. Você ouve o testemunho da igreja, mas você tem que se dispor para Deus, para que você comece a tua experiência com Deus. Você já tem experiência com Deus? Como é que você pode contar a tua experiência com Deus? Louvado é o nome do Senhor. João está contando uma experiência que ele teve nesse dia, que ele estava na ilha de Patmos, longe de todos, diz que é uma ilha deserta, abandonada. Parecia que estava abandonada, mas lá ele teve um encontro com Deus. Jesus enviou o seu anjo lá para falar com ele. Então ele está contando aquilo que ele vivenciou. Bendito é o nome do Senhor. Quer dizer, você tem que ter a tua própria experiência com Deus. Tem muita gente vivendo na experiência dos outros. E é bom a gente ouvir experiência dos outros para a gente, para que produza fé no nosso coração. Mas que essa fé faça com que nós mesmos nos aproximamos de Deus para ter história para contar. Oh, aleluia! O crente tem história para contar. Imagine se eu fosse escrever um livro das minhas experiências com Deus. Seria muito grande. Eu até tentei escrever um dia, mas não consegui, são muitas coisas. Louvado é o nome do Senhor. A fé não é apenas uma lista de crença, não. A fé é um relacionamento vivo com Deus. Através desse relacionamento com Deus, vem a tua fé. Tem muita gente procurando fé sem ter relacionamento com Deus. Não. Você tem que ter um relacionamento com Deus, porque é daí que produz fé. Quanto mais você está mais próximo de Deus, quanto mais você tem vivência com Deus,
mais a tua fé cresce. Oh, glória! Você já ouviu falar sobre isso? Eu nunca vi falar que a nossa fé vem de um relacionamento com Deus. Não. Eu tenho tanta fé, mas não tenho relacionamento com Deus. Não tenho intimidade com Deus. Onde está a tua fé? A tua fé tem que ser baseada em um relacionamento com Deus. Oh, maravilha! Assim como João teve sua experiência. Nós também devemos buscá-las, irmãos. Isso pode ser feito através, da oração. Você pode, através da oração, ter um relacionamento com Deus. Através da meditação da palavra, prezado. Você busca um relacionamento com Deus e da comunhão com os outros crentes. Você sabia que a comunhão com os outros crentes te traz um relacionamento com Deus? Se eu não tenho comunhão com os irmãos, que relacionamento eu vou ter com Deus? A Bíblia diz, se eu não posso conviver com os irmãos que eu vejo, como é que eu vou conviver com Deus que eu não vejo? Louvado é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Como você pode cultivar um relacionamento mais profundo com Deus? Orando. E eu acho interessante isso, eu contar uma experiência pessoal. Se você lê a Bíblia, dá vontade de orar. Se você ora, dá vontade de ler a Bíblia. Eu não sei se com você é assim, mas a tua leitura da Bíblia te leva a orar, prezado. Quando você lê a Bíblia, dá uma vontade de falar com o dono da Bíblia. Dá, isso dá. Para mim dá. E quando você lê a Bíblia, dá vontade de orar e assim sucessivamente. Aleluia. Isso é relacionamento com Deus. Aqui também fala o testemunho da palavra, Testemunho da palavra, o qual testificou da palavra de Deus. Aleluia. Apóstolo João afirmava que ele deu testemunho da palavra de Deus. A palavra de Deus é um tema central em todas as Escrituras. Bendito é o nome do Senhor. Ela não é apenas um conjunto de regras ou histórias. Não é apenas isso. Ela é uma revelação da vontade de Deus para a humanidade. Isso é a palavra de Deus. Isso nos lembra da importância de conhecermos a palavra e encher o nosso coração dela através da meditação, prezado. A meditação é muito importante. Como é que é a meditação? A meditação você lê, de repente você fecha a Bíblia e vai meditar naquilo que você leu. Aí que as coisas se tornam tremendas na nossa vida. Não é apenas o ler. Você lê, mas depois que você lê, que encheu o teu coração, aí você para e começa a meditar. Essa meditação é profunda demais. Glorificado é o nome do Senhor. Aí você pode ser uma testemunha da palavra de Deus, porque você leu, você meditou na palavra. Será que tem crente que ainda que medita na palavra do Senhor? Se não lê, como é que vai meditar? Eu acho que não. Primeiro tem que ler, para depois meditar. Meu papaizinho dizia assim que meditar ele fazia alusão a um boi que come, vai lá e come a grama, come, enche o estômago. Daí quando ele acha que ele está satisfeito, aí ele pega e começa a resmoer. Meu pai dizia que é aí que ele vai sentir o gosto do alimento. Não é quando ele come
o gosto principal do alimento é quando ele vai resmoer. Oh, louvado seja Deus. E a palavra de Deus, você não capta tanto o gosto da palavra de Deus lendo. Mas a meditação, sim. Aleluia. A meditação você capta mais o gosto da palavra de Deus, o sabor da palavra de Deus, do que a leitura. Quem só lê só fica com gostinho. Um tira-gosto. Mas quem medita, a Bíblia diz que acende um fogo dentro do coração. Oh, glória! Eu um dia fui meditar, meu prezado. Eu ia para o centro de Curitiba, eu morava lá. E eu inventei de tirar um versículo lá e comecei a ler. Li o versículo e fui para o centro, peguei o ônibus lotado. E não é que eu comecei a meditar, prezado, dentro do ônibus. Comecei a meditar naquela palavra que eu li e o Senhor foi enchendo o meu coração. De repente eu não suportei, eu levantei a mão para cima dentro do ônibus e falei: santificado seja o teu nome, Senhor! Aí eu levei aquele susto, porque eu não esperava, eu estava cheio de Deus através da meditação. Oh, glória ao nome do Senhor! Você sente o gosto da palavra mesmo, meditando. Lendo você sente um pouco o gosto, mas o maior sabor está na meditação. Agora você deve se perguntar: como eu posso ser testemunha da palavra de Deus em minha vida e em minha cidade? Lendo, meditando, enchendo da palavra, enchendo o coração. Para você falar, tem que estar no coração, senão não adianta falar. E o outro tópico desse versículo é o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo. Esse é o outro tópico. Esta é a essência do cristianismo. O crente tem testemunho para contar. João não estava apenas falando sobre Jesus como um personagem histórico, mas ele estava falando como o Cristo, o Filho de Deus, que veio à terra, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Aleluia! Ele não estava falando uma retórica apenas histórica, apenas, como é que eu posso dizer essa palavra? Aleluia! Não estava falando algo fictício, não. Ele estava falando de algo que estava dentro do coração dele. Para falar de Jesus tem que estar dentro do coração. Testemunho de Jesus Cristo. Eu estou falando do testemunho de Jesus Cristo. Oh, aleluia. O crente tem testemunho para contar, hein? Alabacantarabai. Os testemunhos de Jesus é um chamado à fé. Você tem testemunho de Jesus Cristo à vida para você contar? Para você compartilhar com os outros? Hein? O mundo está aí precisando e nem sabe que precisa. Então é um desafio. Aleluia, encha teu coração de Jesus Cristo, do testemunho de Jesus Cristo. A Bíblia está cheia de testemunho de Jesus Cristo. Nosso testemunho deve sempre apontar para Ele. O personagem principal do nosso testemunho é Ele. É Ele vivo e ressuscitado, poderoso. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Em tempos de dificuldades, é fácil a gente se distrair e focar nos nossos problemas, é fácil. Tempo de dificuldade, parece que a gente esquece um pouco das coisas de Deus e foca nas nossas
necessidade, os nossos problemas. No entanto, somos chamados a lembrar do testemunho de Jesus e compartilhá-lo aos outros. Oh, bendito é o Senhor. Nunca tire a sua visão, aleluia, de Jesus Cristo. Isso é vitória na nossa vida. Como eu posso falar de Jesus em nosso dia a dia? Como podemos ser luz em meio à escuridão? Nós temos uma facilidade, prezado. Nós temos aí as redes sociais, embora somos perseguidos, sim. Somos cortados, mas nós temos as redes sociais aí para falar de Jesus. Tem muita gente falando bobagem aí, poxa, que o coração está cheio de bobagem. Melhor é falar de Jesus, oh glória. Por que você não usa a tua rede social para falar de Jesus? Eu tenho a minha rede social e eu me alegro quando eu vejo pessoas, e às vezes eu vejo jovens, moças, intrépidas falando de Jesus. Eu me alegro tanto no meu coração. Aleluia! Isso é obra de Deus. Isso é ser cristão. Não é falar bobagem, não. Testemunhar de Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. Assim como o apóstolo João falava. Ele não falava bobagem, ele testemunhou de Jesus Cristo. Apocalipse estabelece o livro como uma profecia. E é um convite ao arrependimento e à fidelidade. O verso 2 enfatiza a importância de prestar atenção à mensagem divina e agir de acordo com ela, se preparando, como se ela fosse o nosso espelho. E nós temos que ir nos moldando, nos preparando para a vinda de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. O testemunho de João é um convite para que vivamos com coragem, com fidelidade, mesmo em meio às tribulações. Aleluia! Não pode nos faltar coragem, senão é derrota. Que possamos, como igreja, ser testemunha da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Amém? Quero lembrar que o livro do Apocalipse nos oferece esperança. Aleluia! Não é um filme de terror, não. Ele nos oferece esperança. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos ser testemunha de Jesus Cristo. Agora eu vou passar para o verso 3. O verso 3. Louvado é o nome do Senhor, diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A bem-aventurança da escuta da palavra de Deus. Bem-aventurança do Apocalipse. Já pensou, prezado? Você já notou essa bem-aventurança no Apocalipse? Parece que é Mateus 5, né? Mateus 5 fala muito sobre bem-aventurado. Mas aqui não é Mateus 5. Aqui é Apocalipse 1 e 3. O livro do Apocalipse é uma revelação sobre as coisas que acontecerão em breve. E o verso 3 destaca a urgência e a proximidade do cumprimento dessa profecia. Esse é o verso 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Esse verso foca na revelação de Jesus Cristo em sua transmissão a João, o qual a torna público aos servos de Deus, descrevendo as coisas que virão rapidamente, e também convidando a todos que leem e que ouvem essa profecia, para que guarde as suas palavras. Por quê? Porque o tempo está
próximo. Por quê? Porque o tempo está próximo. Louvado é o nome do Senhor. A leitura, a audição, a ouvir e a guarda da palavra dessa profecia trazem uma bênção especial para os servos de Deus, preparando-os para a vinda do Senhor e o cumprimento de tudo que foi escrito. Louvado é o nome do Senhor. O texto enfatiza a importância de viver de acordo com a palavra, por ser um tempo de grande expectativa e relevância para o futuro, conforme anunciada pelo Senhor. Aleluia. Nos chama à perseverança, nos chama ao preparo. Aleluia, para que nós nos preparamos para a vinda de Jesus Cristo. A leitura, a escuta e a prática da palavra dessa profecia resulta em uma bênção para os servos de Deus. Os servos de Deus. Bem-aventurado, diz o verso. Bem-aventurado é uma declaração de prosperidade, uma declaração de felicidade. Bem-aventurado. Também é encontrado em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Aqui João destaca 3 ações que levam a essa bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que lê a palavra. Você está lendo a palavra? Então você é bem-aventurado, você é feliz, você é próspero. Bem-aventurado aquele que lê. Ler as Escrituras, a leitura das Escrituras é fundamental para o crescimento espiritual. É a leitura, faz-nos crescer. Também para produzir fé em nós, como está em Romanos 5:10. Aleluia. Ali fala sobre o nascedouro da fé. Glória ao nome de Jesus. Romanos 5:10. Dediquemos esse tempo para ler e meditar nas Escrituras. Nós temos que estar sempre lendo, sempre enchendo o nosso coração da palavra de Deus. Até porque o salmista 119, não me recordo agora, é Salmo 119:11, né? Diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aqui fala da palavra de Deus como se fosse uma vacina. E se o pecado fosse um vírus, e você se torna vacinado contra esse vírus quando você esconde. Eu acho que até podia dizer assim: enchi o meu coração da palavra de Deus para não pecar contra ti. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pastor, como é que eu faço para não pecar mais contra o Senhor? Se encha da palavra, leia, 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 leia e vai lendo. Pergunta-se: como posso aplicar o que estou lendo na minha vida? Quando você lê, você vai aplicar na tua vida. Louvado é o nome do Senhor. A pregação autêntica obedece, 3 parâmetros. Pregar a palavra. Olha só. Quando você prega a palavra, você prega olha só, no visual. Para você pregar a palavra, você tem que começar pregando com o teu visual. E daí você tem que pregar com as tuas boas ações e reações também. Não adianta pregar como muitos dos nossos dias pregam a palavra, mas o corpo, o visual,
Prega ao contrário. Não é o que nós vemos aí pessoas pregando, mas quando você olha no corpo diz não é crente, porque tem que ter o visual, porque o visual também prega. Você sabia que eu posso entrar dentro de uma igreja e não falar nada e eu pregar? Você sabia disso? Tem pregação que não precisa de palavras. Tem pregação que eu ando assim, no meio das pessoas, as pessoas olham para mim, olham o meu visual, olham o meu porte, olham a minha situação. Estou pregando. E tem pessoas que, quando eu me porto mal, também estou pregando ao contrário. Há uma confusão nos dias de hoje, pessoas que acham que pode pregar da palavra com um visual que não é conforme a palavra do Senhor. Você quer pregar a palavra? Tem que ter um visual também pregando a palavra de Deus. Se você vai na igreja, vamos usar uma expressão assim. A mulher que chama mais atenção, ela vai na igreja mal vestida. Ela pode vir, entrar no corredor e sair no outro, que todo mundo veja ela já pregou. Mal vestida. Todo mundo olhou e disse, ih, essa mulher aí é esquisita, viu? Ou alguém olha e diz, essa mulher não é crente. Por quê? Por causa do visual. O crente tem que ter visual, prezados. Você não quer ter visual de crente, então não pregue a palavra do Senhor. Porque você vai pregar com a palavra, com a boca, e o teu visual vai pregar o contrário. Está uma confusão nos nossos dias por causa disso, escândalo, escandalizando o evangelho. Por quê? Porque prega com a palavra. Mas o seu visual não é de crente. Todo mundo que olha diz, não é crente. Não é, não. Não é. De repente começa a pregar a palavra, que palavra bonita. Mas daí você olha e diz, palavra bonita, mas e o visual? Crente tem que ter visual. Crente tem que pregar com o corpo. Os autênticos servos de Deus pregam a palavra com o visual e pregam através de suas ações e reações. Você viu como é que se prega a palavra? Tem gente que pensa que é só no falar que prega. Não. Prega no falar, prega na reação, na ação. E prega também no visual. Como estás pregando a palavra de Deus hoje? Como está o teu visual? Qual é a maneira que o mundo te vê? Porque o mundo sabe o que é certo. O mundo pode nos corrigir, porque ele sabe o que é certo. Quando eles veem um crente sem visual de crente, ele já não crê que é crente. Pode falar bonito como for. Tem que ter visual. Visual de crente. A palavra tem que fazer efeito por dentro e por fora. Alguém diz, mas é só por fora, Deus só quer o coração. Sim, mas Jesus falou que o que está dentro do coração sai por fora. Você não pode me julgar por fora, porque você não sabe o que está dentro do meu coração. Mas, segundo a palavra de Jesus Cristo, ele diz que a situação por fora demonstra o que está dentro do coração. Então, não venha com essa, não. Do jeito que você está por fora, você está por dentro também. Como estás pregando a palavra de Deus hoje? Tem visual?
Você tem visual de crente, de servo de Deus, para pregar a palavra, ou você está escandalizando? Fala bonito, mas escandaliza. Outros pregam contra as escrituras, tem um visual bonito, você já viu isso? Parece um visual de crente, mas se abrir a boca, misericórdia. Pega contra a Bíblia, contra as escrituras, e prega os seus achismos. E só misericórdia, nós estamos num tempo fértil para isso. Mas os verdadeiros servos de Deus têm visual, têm ação e têm reação como servo de Deus. Aí ele abre a boca e fala a palavra de Deus. Aleluia! Bem-aventurado aquele que lê. Louvado é o nome do Senhor. A outra bem-aventurança é bem-aventurado aquele que ouve. Ouvir. Não se refere apenas à audição. Uma audição passiva, não. Mas uma disposição ativa de compreender. Ele tem desejo de ouvir a palavra. Internalizar a mensagem, pôr por dentro. A mensagem não fica só no nosso cérebro, ela desce para o coração. Aí, esse que tem esse desejo, a Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra. Glória ao nome do Senhor. Isso implica em estar atento, estar receptivo ao que Deus está nos comunicando através de um pregador, através de alguém que está trazendo a palavra de Deus, ou mesmo até da leitura. De escutar a Bíblia através de... Tem Bíblia em áudio. Ele tem desejo de ouvir. Oh, aleluia! Como é que está o teu desejo de ouvir a palavra de Deus? Você já não se enjoou da palavra de Deus? Nós vemos pessoas enjoadas da palavra de Deus. Eu não sei como, não sei porquê. Está enjoados da palavra de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia para que nós possamos, aleluia, ouvir a palavra do Senhor. Para que nós tenhamos desejo de ouvir a palavra do Senhor. E quando nós temos desejo de ouvir a palavra do Senhor, a Bíblia no livro de Apocalipse está nos chamando de bem-aventurado. Oh, glorificado é o Senhor para sempre. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Não se refere apenas à audição passiva. Não. Mas você tem que ouvir mesmo com desejo de aprender. Isso implica estar atento, receptivo à mensagem que Deus está nos comunicando. Glória ao nome de Jesus. Devemos estar atentos à mensagem que ouvimos nos cultos. Devemos estar atentos quando se fala de um estudo bíblico, que nem agora que estamos fazendo. Oxalá nós encontramos corações que estejam desejosos, atentos para ouvir. Devemos estar abertos, prezado, à correção, que a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos corrige. Deus não corrige filho dos outros. Se ele te corrige, é porque ele tem você por filho. Oh, glória! É melhor ser corrigido pelo Senhor, porque ele tem eu por filho. Aleluia. Então nós somos confrontados por ele, confrontados pelo Pai. E muita gente
não gosto de ler a Bíblia porque a Bíblia só me confronta. A Bíblia só me confronta, ela te confronta, mas faz você crescer. Ela te confronta, mas ela te ensina, porque Deus está te moldando para ser filho de Deus. Oh, glória! Para ser filho de Deus, nós temos que ter características de Deus. E Ele fala através da sua palavra. E quando nós estamos errados, a Bíblia diz que Ele açoita. O Apocalipse diz, né? Eu açoito e corrijo aqueles que eu amo. Oh, glória! Se Ele te corrige, é porque Ele te ama. Quando Ele corrige você, já se sente filho dele, se sente um bem-aventurado. Então eu vou ler, eu vou meditar na palavra, glória ao nome de Jesus. Eu vou ouvir a palavra do Senhor. E dessas 3 bem-aventuranças desse verso, nós temos a última agora. Bem-aventurança ao obedecer a palavra, guardar. Bem-aventurado, vamos ver, e guardam as coisas que nela estão escritas. Guardar. As palavras da profecia significa mais do que lembrar, né? Trata-se de viver a luz de que foi revelada, está dentro de nós, está nos movendo. Move a nossa vontade, move o nosso desejo, a palavra de Deus está ali nos movendo. É colocar em prática os ensinamentos e promessas encontradas nas Escrituras. Ele procura sempre guardar no seu coração. Que nem eu falei, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não basta apenas ler e ouvir, não. Precisamos viver as verdades que aprendemos. Não apenas ouça a palavra, prezado, mas pratique, procure praticar cada dia mais o seu dia a dia, vivendo de acordo com os ensinamentos da palavra de Jesus. E isso eu falo para mim, Osni, guarda a palavra do Senhor, Osni. Coloque ela no teu dia a dia para que você possa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós não vivemos de acordo conosco, não. Nós não vivemos de acordo com a nossa vontade, com as nossas emoções, com o nosso desejo, não. Nós vivemos de acordo com a vontade de Deus que nós aprendemos da palavra. As nossas vontades não têm valor para nós. Porque nós vivemos a vontade de Deus. Aleluia. E muitas vezes erramos. Muitas vezes ficamos nervosos, queremos fazer a nossa vontade, mas é errado. Nós temos que fazer a vontade do Senhor, se encher da palavra. Aleluia. Vamos guardar a palavra do Senhor, porque o livro de Apocalipse nos chama de bem-aventurado, feliz, próspero. Glorificado é o nome do Senhor. Quanta mensagem! Em apenas 3 versículos, os primeiros 3 versículos do Apocalipse. E por que nós temos que guardar a palavra? Aqui tem aleluia, um objetivo aqui, ó. Última palavra, última parte do versículo 3 diz assim: porque o tempo está próximo. É por isso que nós devemos guardar. É por isso que nós devemos ler a palavra. Por quê? Porque o tempo está próximo. E porque o tempo está próximo, nós temos que estar fortalecidos através da palavra do Senhor. Oh, glória! Você está fortalecido no Senhor? Ou está raquítico, anêmico? Quem não lê está anêmico. Por que você não pergunta assim, como é que eu posso guardar essas verdades em minha vida? Em minha vida diária? Como isso afeta a minha decisão?
como isso afeta o meu comportamento, como isso afeta o meu relacionamento entre os irmãos, entre os vizinhos. Aleluia! O tempo está próximo, não podemos esquecer. Talvez colocássemos uma tarja na nossa frente para ler todo dia. O tempo está próximo. Por que eu tenho que orar? Porque o tempo está próximo. Por que eu tenho que trabalhar para Deus? Porque o tempo está próximo. Por que eu tenho que pregar a palavra de Deus? Porque o tempo está próximo. Aleluia! E nos nossos dias o tempo está muitíssimo próximo. O tempo está chegando. Essa é a razão para guardar esta palavra, porque o tempo está próximo. Como você pode guardar essa verdade em sua vida? Louvado é o nome do Senhor. É melhor você se tornar um instrumento para comunicar a esperança de Deus. E o Evangelho é outra pessoa, porque o tempo está próximo. Não guarde para si, não. Proclame, use as suas redes sociais. Bendito é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Essa promessa extraordinária deve ressoar em nosso coração, deve ressoar na nossa mente. Aleluia! Para que buscamos a entender e viver a palavra de Deus. A mensagem de esperança e a promessa da vitória final sobre o mal são central. É um tema central neste verso. Louvado é o nome do Senhor. A expressão porque o tempo está próximo aponta para a iminência da volta de Cristo. E a necessidade de estarmos preparados, fortalecidos, cheios de fé. Essa mensagem não é apenas um aviso, mas é um chamado à ação, à vigilância e à fidelidade com Deus. A consciência de que o tempo está próximo deve nos motivar com uma expectativa urgente. Como podemos ser mais ativos na evangelização, no discipulado? Bendito é o nome do Senhor. Não é tempo de parar, é tempo de fazer mais, é tempo de trabalhar. Glorificado é o Senhor para sempre. Nesse verso encontramos uma poderosa promessa de bem-aventurança para aqueles que lêem, ouvem e guardam a palavra de Deus. Ou que possamos nos comprometer a ser leitores diligentes, ouvindo atentos e praticantes fiel da palavra de Deus. Que a nossa vida seja um reflexo da verdade que encontramos nas Escrituras, que vivamos com esperança e expectativa da volta de Jesus. Amém? Ô glória! Espero ter tocado o seu coração com a palavra de Deus dessa tarde e que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa me abençoar, dar graça para que nós possamos receber de Deus este título de bem-aventurado. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor.